A respeito de dons espirituais, nós vamos falar rapidamente, né, acerca dessas questões que muitos de nós desejam, sim ou não? Sim. Então, olha só o que diz a palavra a respeito disso. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos a ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Afirma que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, mentira. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Sei que todo mundo quer receber dom de Deus, Espírito. Hã? Mas, e aí? Qual é o fim que você quer? Para qual fim que você quer? Pulou já? Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Mas olha só, irmão, todo mundo quer, mas lá já tem um princípio lá. Tem que ter um fim proveitoso. Proveitoso para quem? Hein? O Senhor. Para o nosso Deus, nosso Deus. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Vamos lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não teria corpo, né? Um só membro. O corpo é que há muitos membros, mas um só corpo. No corpo há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha.
para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo. Na minha Bíblia, esse zelo aí, ele está com letra maiúscula. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Há um detalhe aí nesse último versículo. E eu já comecei a decifrar para vocês. Queridos, as pedras estão clamando. Vocês estão ligados? Amém. As pedras estão clamando. Isso ficou claro para mim nesse movimento de sexta-feira, do funeral para cá. Nós precisamos estar atentos, vigiai e orai, né? Porque vocês estão cercados de uma grande nuvem, físicas e espirituais. Está todo mundo atento. Está todo mundo atento. E eu quero compartilhar com vocês duas coisas importantes que, acerca dessa palavra de hoje, e ouvindo também o apóstolo Coraiola, ele me chamou a mim atenção em duas coisas muito importantes. A primeira era que eu quero destacar, né, dessas duas coisas na qual ele falava e nesses acontecimentos que se passaram nesses dias, e também olhando no retrovisor o meu passado, né, eu pensei assim, Coraiola citou uma questão acerca do povo de Israel. E que, por incrível que pareça, parece que muitos de nós ainda carrega até os dias de hoje. O povo ficou 400 anos na escravidão, irmãos. E depois disso foi escravo outras vezes, 70 anos na Babilônia, 20 e poucos anos, 25 anos lá numa terra estranha lá, né, em que Deus levantou uma profetisa lá, uma pastora para orientar o seu povo, né? Então, assim, o que eu tenho a ver com isso? Ele me deixou uma pergunta que eu quero transmitir para vocês. Nós queremos ser ungidos, não é assim? Todo mundo quer receber um dom, para receber um dom tem que ser ungido do Senhor. Então nós queremos ter palavra de curas, não é assim? Nós queremos ter palavra de evangelização, de mudança de vida para as pessoas. Mas será que nós queremos ser protagonistas nisso? Porque eu quero receber o dom, né? Seja lá qual você sonha em ter ou deseja em ter. Mas eu pergunto, você vai ser protagonista na sua casa? Você vai ser protagonista na sua igreja? O que é ser protagonista, irmão? É ser destaque, é tomar a frente, é tomar a liderança, é não ter medo, é não se esconder, é se expor. Sabe por quê? Quando você se expõe, todo mundo começa a te observar. Quer para falar bem, quer ser para falar mal. Isso aí é inevitável. Mas aquilo que você se insinua ter,
se insinua a dizer que não for condizente com o que você está vivendo, isso vai ficar mal para você. Isso vai deixar você para trás. As pessoas vão te ridicularizar. Então, queridos, se nós queremos ser ungidos, buscar com zelo os melhores dons, uma das coisas é você precisa buscar. Todo mundo quer ser ungido, mas está esperando que Deus venha. Né? Que Deus saia correndo atrás de você. Vem cá, Chico, eu vou te ungir para você falar em língua. Vem cá, Chico, eu vou te ungir para você orar e curar as pessoas. Entretanto, procurai com zelo. Se esforce. Procurai com zelo os melhores dons. Se esforce. E ser protagonista, irmãos, é realmente deixar de ser agente secreto. Tem gente que quer receber dom, mas é agente secreto. Tem algumas pessoas que estão há 20 anos, eu posso falar assim, 38 anos na igreja como eu, e muita gente não sabe até hoje que você é um crente. Então, para que você quer dom? Para que Deus vai liberar dom para você, querido? Além de ter que procurar com zelo, você vai ter que ser protagonista para o reino de Deus. Deus só vai liberar os dons dele para quem quer ser protagonista, não para se aparecer, mas para mostrar para o povo que ele é um homem de Deus e que é através dele que o Senhor é que está operando. Porque é ele quem faz todas as coisas, não somos nós. E nem nunca seremos, mas através de nós, é ele quem vai fazer. Então, se você quer receber dom, começa a pensar direitinho aí nesse negócio aí, porque você vai ter que trabalhar. Queridos, nessa leitura que eu fiz, de 1 Coríntios 12, ele dá uma direção também muito interessante para a gente. Mas se você vai fazer, se você não vai fazer nada com esse dom, aí você recebe o dom de Deus. Você até buscou com zelo, mas aí depois você não vai fazer nada com ele, né? Você recebeu, eu falo em línguas. E falar em línguas edifica a si mesmo, né? Tem que ter um objetivo para você falar em língua, querido. Quando eu oro, Deus libera os milagres dele, né? Porque, veja bem, dom de curar e milagre são duas coisas parecidas, mas distintas, né? Cura é cura dessas questões mesmo dessa área da saúde, que é física, que é espiritual. Os milagres são aquilo que Deus vai ministrando por aí, né? A gente vê alguns recebendo, né? Já tivemos isso no passado, né? Dente de ouro e algumas coisas, né? A unção do riso. São os milagres que Deus vai operando sobre a igreja para a edificação dela. O problema é que alguns de nós não sabem o que fazer com ela. Então, queridos, a partir desse versículo 31, buscando com zelo esses dons, nós temos uma direção também para o nosso viver diário. É sairmos da caverna. Deixarmos de ser agente secreto de Deus. Sair da caverna não é só pegar o microfone para pregar a palavra. Sair da caverna é trabalhar. Uma coisa muito interessante que eu vi é o seguinte, você que é tímido, aí eu me lembrei até do Paulinho. Você que é tímido, olha só, fique com vergonha logo, mas fale de Deus. Porque aí você vai ficar com vergonha por apenas alguns minutos. Vai ficar vermelho porque você tem vergonha de falar de Deus. Vai ficar vermelho porque você tem vergonha de sair nas ruas para anunciar o Evangelho. Mas você vai ficar vermelho por alguns minutos. O pior é você não ficar vermelho e ficar escravizado para o resto da sua vida. Com o seu medo e com a sua vergonha. Medo de anunciar o Evangelho. Medo de renunciar todo o lixo que nós carregamos, muitas das vezes, no nosso quarto secreto. Nós precisamos
abrir mão, irmãos, de muitas mazelas em nossa vida para podermos avançar, para poder o Espírito Santo, para receber o dom de Deus, os dons de Deus serem liberados sobre nós, nós precisamos abrir espaço. Se você já está lotado de lixo, não tem espaço para mais nada. Tem que limpar o quarto, tem que limpar o guarda-roupa. Falei que agora eu estou lembrando lá que tem uns papéis lá na minha área lá, né? Fica dividido, né? Tem uma coisa lá que eu tenho que tirar fora e botar fogo. Está ocupando espaço. Então isso é no seu guarda-roupa físico, mas também no seu coração, no guarda-roupa da sua mente, nas áreas da sua mente. Você fica guardando coisas, né? Juntando coisas, amontoando coisas que não agradam, que não servem para nada para abençoar a igreja do Senhor. Então, queridos, vai limpando aí, ó. Vai limpando aí, dona de casa, Maria, Hélia, Rosa, Celina, né? Eu falei assim, mas aqui também quando... Né? Hoje eu estava lavando aqui, adiei, mas tive que lavar uma panela de pressão aqui, que estava guardada aqui, para dar uma geral, né? Então, assim, queridos, eu também estou falando isso porque, né, é uma questão até, assim, de costume, achar que são as mulheres só que fazem, mas isso não é mais assim nos dias atuais, e eu aqui chego junto. A gente tem uma ajudadora, mas quando precisa a gente está ali, ajudando na limpeza da casa, passar pano no chão e etc. Então, queridos, a limpeza precisa ser em todos os níveis. Muitas das vezes nós vamos ter que abrir mão, Chico, abrir mão, Maurício, de alguns amigos. Porque como você vai buscar as coisas de Deus com pessoas que te travam? Com pessoas que querem te levar para outros lugares, com assuntos, né, que levar não é só sair andando de carro ou a pé, não. É levar na sua mente, levar os seus pensamentos. Então, Chico, quando nós falamos também de protagonismo, nós não estamos falando somente de protagonismo na igreja, não. Nós estamos falando de protagonismo na área em que vivemos. Então, eu quero ser protagonista na minha profissão? Eu tenho que ser bom nisso, mas também tenho que guardar com zelo as coisas de Deus. Aí os caras, pô, aquele camarada lá, ele é fera na contabilidade. Já ouvi muito isso, tá? Estou falando aqui, mas já ouvi muito isso. Ele é fera na contabilidade, mas também tem que ser bom. Olha só, eu estava contando com ele, né? A gente vai ficando velho, aí a gente vai lembrando de histórias antigas, né? Aí vai ficando no saudosismo. Mas eu estava citando para o Lucas que eu fui presidente da Associação dos Contadores, peguei uma associação endividada e entreguei com dinheiro aplicado. Fui protagonista. Mas no dia que eu estava entregando e prestando a minha conta de maneira transparente, eu fui e falei assim, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei como que eu consegui fazer isso. De mim não foi. A única convicção que eu tenho foi que Deus me abençoou para dirigir essas coisas e abriu minha mente para que tudo isso acontecesse. Aí eu até ouvi um colega falando assim, mas porque ele é, né? Eles sabiam que eu era evangélico, né? E a maioria não era. Aí ele falou assim, mas o Deus dele não é o mesmo que o nosso, não? Porque ele quando ele viu a minha conotação, né? Aí ele perguntou, mas, né? Ele quis entender qual a interpretação que ele tem acerca de Deus. Não é o mesmo Deus que o nosso, né? Então, mas eu quis, na verdade, honrar o nome do meu Deus. Irmãos, eu não sei como que eu fiz, mas foi dando luz. Eu comecei contando para ele, né? Essas histórias são longas, não dá para contar num dia só, demora 365 dias, né? E aí Deus foi dando luz e as coisas foram acontecendo. A associação tinha 25 aproximadamente associados,
eu entreguei, que não eram ativos financeiramente, porque toda associação você tem que contribuir. Eu entreguei com 120 associados ativos. Isso foi mérito meu? Eu tenho certeza que não. Mas foi através de mim e eu me tornei para eles um protagonista. Até hoje tem uns que falam assim, aí, presidente, ele está me falando daquela época, eu sei disso, e aí, presidente, como é que você está? Não sei o quê. Entende? Mas as coisas de Deus têm que ser feitas. Tem que ser feita com zelo. Então, queridos, eu penso que vai chegar o nosso tempo, Chico, Paulinho, Emerson e as mulheres vão poder participar também. Lucas, que nós vamos poder ministrar aqui para vocês uma questão da vida, as questões da nossa vida financeira, como administrar melhor os nossos recursos. Eu espero que todo mundo aqui seja até melhor do que eu, mas nós vamos poder tratar disso aí num certo tempo. Aí é bom, na verdade, que as mulheres sejam juntas. Eu citei os homens, porque normalmente o carro-chefe das casas é os homens, mas é bom que a mulher, porque tem mulher às vezes que está na liderança e tem mulher, Chico, que administra melhor os nossos recursos do que a gente mesmo. Eu mesmo sou gastão, né? Aqui quem economiza é a Lucília. Segura a onda. Mas, assim, ainda assim, a gente tem todo um planejamento para seguir, para evitar alguns desperdícios. Amém, irmãos? A gente às vezes se empolga. Então eu quero voltar à palavra e dizer que nós precisamos sair, Paulinho, sair, Lucas, das nossas cavernas e se tornarmos protagonistas no nosso trabalho, honra. Não, quando eu falo no nosso trabalho, não é pregando o evangelho, não. Quando eu estou falando de protagonista do trabalho, eu estou falando que as pessoas precisam identificar que você é um homem de Deus, sim, mas eu estou falando que você tem que ser protagonista na área que você atua. Se você é um motorista, os caras vêm falar assim, aquele cara é um motorista, é um excelente motorista, irresponsável. Quem sabe que essa questão de ser motorista não é só guiar, tem que ter responsabilidade, porque muitas vezes isso não acontece. O Paulinho é da área da pintura, diminuiu aí, está na corridinha na aposentadoria, mas quando vai pintar, precisa ser protagonista. A pessoa precisa não somente elogiar, falar, ele é crente e um excelente pintor, correto nas suas coisas, porque tem gente que fala e não conclui, começa e não termina, começa bem e termina mal, e depois não sabe por que estão falando mal de você, né? Nós tivemos muitas experiências, posso falar nisso na área de prestação de serviço, nós tivemos muitas experiências ruins aqui na nossa casa. É bem verdade que também, né, Lucília é exigente e eu exigente, o sujeito sofre aqui em casa, né? E também as mulheres também que prestam serviço aqui. Mas a gente vê muita gente nos decepcionando e muitas vezes se identificando como homem de Deus. Ok, queridos? Então, assim, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Buscar com zelo os melhores dons. Primeiro, se você é um crente, você tem que buscar os dons de Deus. Segundo, buscar com zelo. Eles não vão vir correndo, velha, não vai vir voando para pousar em cima de você, não. Tem que buscar, tem que querer. Esse é o objetivo da igreja. Ok? E terceiro, saia da caverna. Agente secreto no reino de Deus não existe. Amém, irmãos? Amém.